É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. É sobre um simples convite. Quando a gente era adolescente, para jovem, eu sempre quis ser independente, né? Aí quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter o meu próprio dinheiro, aí eu comecei a ter essa independência. E aí nós começamos a sair com os amigos. A gente saía, curtia a noite, viajava para a praia, e a gente bebia, ia para as noites, baladas, e assim ia. E aí aconteceu uma fatalidade na nossa família, que um dia minha mãe, pela manhã, me acordou para trabalhar por volta de umas 6h30. Aí eu fui tomar banho. Quando eu saí do banho, eu escutei ela se esbravejando na cama. Quando eu cheguei lá, ela estava tendo um infarto. E aí levamos para o hospital, chegou lá morta. Eu tinha 19 anos. 19 anos, meu irmão 17, minha irmã 15. Então isso foi um trauma, um baque, uma coisa muito difícil. E eu nunca tinha ido no enterro, no velório de ninguém. O primeiro enterro e velório que eu fui foi da minha própria mãe. Aí sepultamos aquela tristeza, eu fui um amigo meu indicou para a gente ir num centro espírita, buscar uma resposta para aquela dor, para aquela aflição e tal, né? Não achei ali não achei, né, assim, uma resposta para aquilo e continuamos vivendo. A vida andava assim, nesses prazeres, né? Bebida, sair, noite. Até um dia que eu estava um sábado à tarde sentado na calçada de casa e um rapaz que tinha trabalhado comigo, muito amigo meu, chegou à tarde assim e falou: Marcelo, você não quer estudar a Bíblia? Eu pensei assim, estudar a Bíblia? Nossa, eu nunca estudei a Bíblia. Nunca estudei a Bíblia. Falei, quero estudar a Bíblia. Aí de bermuda, chinelo, eu entrei no carro dele e ele me levou para uma classe bíblica. E aquele estudo da Bíblia começou a mexer com a minha vida. Começou assim, a me trazer uma paz, sabe, uma certeza. Quando estudamos sobre a morte, sobre a verdade da morte, eu fiquei assim chocado. Chocado. Falei, não é possível, chocado. Mas aquele estudo, aquele entendimento me deu a paz que eu tanto buscava. Eu gostava muito de ir para discoteca, de beber, de sair com os amigos. Então, qual que era a minha mentalidade de jovem naquela época? Vou continuar estudando a Bíblia, mas vou continuar indo na discoteca. Quando Jesus estiver perto de voltar, eu abandono isso aqui e fico firme com Jesus. Nesse momento, a minha vida começou a estar num declínio. Aí comecei a piorar, beber mais, usar drogas, sair mais. Até um belo dia, ou um mau dia, vamos dizer assim, que eu bebi. Quando eu acordei, quando eu mudei por conta, eu estava em casa. E quando eu acordei, eu comecei a passar mal. Naquele dia eu olhei para o espelho e falei assim, não, isso não é um ser humano. Isso não é um ser humano. Aí naquele momento eu falei assim, vou parar de beber. Quando eu tentava beber, eu passava mal. Toda vez que eu tentava beber, eu passava mal. Eu falei, então bebida não serve para mim. Aí eu parei de beber. Mas aquele vazio, sabe? Eu andava na rua procurando folheto de uma igreja para ir numa igreja. Então eu procurava folheto até um dia, um domingo de Páscoa, e eu lembrei de uma igreja adventista que eu tinha ido, a igreja adventista da cidade Dutra. Cheguei em casa, estava minha cunhada, meu irmão, falou assim, hoje eu vou para a igreja, vamos? Aí chegou lá uma recepção, domingo de Páscoa, uma recepção maravilhosa. E aí tinha o horário certo e comecei a ir, aí não saí mais. Estudamos a Bíblia, o pastor Luiz Gonçalves com aqueles apelos poderosos que ele faz, com aquele ensino poderoso, tomei minha decisão, me batizei. Olha que um convite para um estudo bíblico não pode fazer na vida de uma pessoa, um simples convite, pautado por uma amizade, por um conhecimento. Às vezes você conhece pessoas que passam por dificuldades, faça o convite, vamos estudar a Bíblia. Aí você pode dar o estudo ou pode levar essa pessoa no lugar onde alguém dá o estudo, como foi no meu caso. Persevere nesse conhecimento, você pode ter certeza que lá no final você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Nesse momento, então, convido você, feche teus olhos se você puder e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui para buscar o Senhor em espírito e verdade.
querendo que o Senhor faça uma obra, termine a obra que começou no nosso coração. Abençoe a todos que estão aqui assistindo, ouvindo, que a Tua graça inunde o nosso coração e traga mudança de vida. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a entender a Tua palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Para você que está nos assistindo pelo Facebook, né, ou no YouTube, você agora tem a oportunidade de participar do nosso sorteio do livro, tá? Você que está no Facebook, corre no YouTube e escreva lá no chat ao vivo a frase: Jesus, entra na minha vida. Vou repetir. Escreve aí no chat ao vivo, né? Jesus, entra na minha vida. Tá certo? Então, quem estiver no Facebook, corre lá no YouTube, escreva no chat ao vivo: Jesus, entra na minha vida. Muito bem, gente. Hoje eu quero falar com vocês de um personagem muito interessante, uma história muito interessante, que é a história de Zaqueu. A história de Zaqueu ela é muito rica, existem várias lições que nós podemos tirar do texto. E eu quero ler com vocês, está em Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Para você compreender melhor, eu vou tentar contextualizar aqui. E gostaria que você usasse a imaginação agora para se colocar naquele momento, naquele tempo em que Jesus estava atravessando Jericó. Falando em Jericó, nós temos que entender que existiam 2 Jericó, né? A antiga Jericó e a nova Jericó. São 2 cidades diferentes, mas bem próximas umas da outra ali. Por isso que você vai encontrar Jesus entrando numa Jericó e curando 2 cegos. E depois ele sai dessa antiga Jericó e chega na nova e cura o Bartimeu. E nessa mesma cidade ele atende Zaqueu, o publicano. Então é um momento assim muito especial, porque é a última vez, se não a única vez que Jesus estava em Jericó, porque essa era a última semana de vida de Jesus aqui na terra como um homem, né? E Jesus estava indo para Jerusalém, onde ele seria crucificado. E aqui nós já temos uma primeira lição para a nossa vida. Talvez hoje você esteja assistindo e talvez seja a sua última oportunidade, ou quem sabe a única oportunidade de aceitar Jesus como teu Salvador. Então, querido, hoje é o dia da tua salvação. Aproveite a oportunidade, assim como Bartimeu e também Zaqueu. E essa história, ela tem 3 personagens principais de grande destaque, mas tem um personagem que é pouco comentado. Eu vou falar dos 3 personagens aqui mais comuns e o último personagem, que é pouco destacado, vou falar no final, tá? Então vamos começar pelo Zaqueu. Zaqueu, ele tinha uma profissão assim muito, para algumas pessoas, honrosa, né? Porque era uma profissão que dava muito dinheiro. Zaqueu, ele cobrava impostos e ele era considerado um inimigo do seu povo. É mais ou menos assim, um corintiano jogando no time do Palmeiras e fazendo gol contra o Corinthians, né? Só para você entender de que o publicano, ele cobrava impostos do seu próprio povo. E muitas vezes extorquia, né? Se um produto valia ali, por exemplo, R$1, ele então falou: não, mas isso aqui eu vou cobrar imposto de R$5. E Zaqueu e os publicanos, eles tinham essa fama de ladrões, extorquiam as pessoas, de injustos, desonestos. Então Zaqueu, ele tinha uma fama entre o pessoal ali de Jericó.
Zaqueu era o cidadão que ninguém gostava, mas Zaqueu era o personagem, era o filho que Deus vinha resgatar ele ali em Jericó. Olha que coisa interessante. E eu quero que você agora pense comigo em 2 obstáculos que Zaqueu enfrentou, teve que enfrentar para poder se achegar até Jesus. E o outro personagem aqui é a multidão. A multidão estava atrapalhando Zaqueu de enxergar, de ver Jesus. E essa multidão era composta por várias pessoas. Tinha pessoas ali que estavam seguindo, procurando ir atrás de Jesus porque queriam seus benefícios, né? E quantas pessoas que têm se achegado até Jesus só por causa dos seus benefícios? É claro que nós realmente queremos os benefícios de Jesus, mas veja, procurar Jesus por causa dos seus benefícios não está errado. O problema é que tipo de benefícios que você quer de Jesus. E muitos ali naquela multidão estavam buscando Jesus porque queriam dinheiro, queriam apenas um milagre, queriam benefícios sem compromisso. Tomara que você não seja esse tipo de multidão, né, que procura Jesus só para ter benefícios e não ter compromisso com ele. Mas na história, no relato bíblico, mostra que essas multidões, a maioria deles, né, das pessoas que estavam ali, queriam os benefícios de Jesus, mas não queriam compromisso com ele. E essa multidão estava atrapalhando Zaqueu de ver Jesus, né? Posso dizer também que no meio daquela multidão havia muitos religiosos. Quem sabe você quer ver Jesus, quer ter um encontro com Jesus, mas existe uma multidão que está te atrapalhando. E quem sabe sejam os próprios membros da igreja, os religiosos, os crentes, né? Talvez você assista na TV grandes pregadores, pastores, que são, na verdade, manipuladores da ingenuidade de muitas pessoas. E você, então, criou uma certa repulsa para poder encontrar esse Jesus. Muitas pessoas não gostam de Jesus porque não gostam dos discípulos de Jesus. Então talvez eu esteja falando para alguém aqui que já foi em um encontro religioso, já foi numa igreja e se decepcionou por ver pessoas que se dizem cristãs, fiéis, fazendo coisas erradas. E isso com certeza deve ter te machucado e distanciado você da fé. Só que tome cuidado para que isso não seja uma desculpa para ir até Jesus. Eu sei que é decepcionante você olhar para uma pessoa que se diz cristã, que quer pregar o amor, o evangelho, e talvez é uma pessoa desonesta, uma pessoa egoísta. Mas eu quero dizer para você que a igreja não foi inventada por homens. A igreja foi criada por Deus. E a igreja é o corpo de Cristo. E por enquanto é um corpo deficiente, porque nós estamos buscando a eternidade, e só na eternidade nós seremos perfeitos. Então, se você pensa o seguinte, não, eu não vou na igreja porque tem muitos problemas, tem muitas pessoas com vários problemas, pessoas falsas, pessoas que, enfim, eu não gosto. Então entenda uma coisa, a igreja de Deus aqui na terra nunca será perfeita, nunca será perfeita. E se você entrar nessa igreja, tenha certeza, os problemas vão aumentar. A igreja, ela é como se nós dizemos que é um hospital. Está cheio de gente doente, mas gente que quer a cura. Tem muitas pessoas que morrem em casa porque não vão no hospital, não acreditam nos médicos, nos remédios, né? Talvez você seja essa pessoa, não quer ir ao hospital porque não acredita na medicina, né? Então eu quero dizer para você que a igreja, apesar de defeitos, ela é a noiva de Cristo, é a menina dos olhos de Deus. Eu quero aqui talvez fazer a minha meia-culpa, né? De que muitas vezes eu posso ter sido uma pedra de tropeço para alguém, e talvez o irmão que te convidou hoje, e você esteja aqui porque você confia nesse irmão, mas não confia nos outros. Mas eu quero dizer para você que essa igreja é a igreja que Deus ama, o corpo de cristãos, né? O corpo de Cristo. Jesus deu a vida por eles e a vida por você. Então veja, não pense que ao entrar na igreja você não terá nenhum tipo de problema, né? Seus problemas vão acabar. Não é assim que funciona, né? E se você acha que você vai ter mais problemas na igreja do que ficar na sua casa, ficar no seu mundinho e não se ajuntar ao corpo de Cristo, entenda o seguinte, existem mais problemas fora da igreja do que na igreja. É que quando você está na igreja, você começa a ver os problemas.
ver a realidade, ver o quanto nós somos maus e pecadores e precisamos da graça de Cristo. Mas quando você está fora da igreja, fora do grupo de cristãos, você não consegue enxergar o erro. Por isso que talvez você não veja os problemas. Mas entenda uma coisa, existem mais problemas fora do corpo de Cristo do que dentro do corpo de Cristo. Então fica aqui uma dica importante para você. E não deixe que isto seja um empecilho para você. Né? E agora nós temos que pensar no seguinte, Zaqueu, ele rompeu esse obstáculo. Ele então pensou, o que eu posso fazer para poder ver Jesus, porque a multidão está me atrapalhando? E ele teve uma ideia, e então, impulsionado pelo desejo de ver Jesus, ele subiu numa árvore ali, e ali ele conseguiu ver Jesus. E agora perceba aqui, que os obstáculos da vida, os obstáculos que nos atrapalham de ver Jesus, eles precisam ser vencidos através de um esforço próprio. Não estou dizendo aqui de salvação pelas obras, mas estou dizendo que Zaqueu, ele foi motivado pelo Espírito no coração para ver Jesus, para ser atraído. Ele foi atraído até Jesus. Talvez você esteja assistindo aí e pensando, né? Mas como assim? Eu tenho que subir numa árvore para ver Jesus? É claro que aqui é uma história, nós estamos tentando tirar algumas lições aqui importantes, mas o que eu quero destacar é o esforço. A partir do momento que Jesus coloca o desejo no teu coração, o Espírito coloca o desejo no teu coração de ver Jesus, de buscar Jesus, então exige de você um esforço. E Zaqueu, naquele momento, precisou romper a dificuldade, né, que estava enfrentando de ver a multidão. Então ele teve que subir na árvore. E você precisa, então, pela graça de Deus, atender o chamado que Deus está fazendo. O segundo obstáculo que eu quero destacar aqui para você é que a multidão estava atrapalhando, né? A multidão estava atrapalhando de Zaqueu ver Jesus. Mas existe um outro obstáculo. O obstáculo que é a altura de Zaqueu. Zaqueu, ele era baixo, né? E também a posição social dele. É verdade. E esse segundo obstáculo, né, que tem a ver com o aspecto físico dele, né? E aqui nós podemos destacar a questão da nossa natureza pecaminosa. Nós somos maus, gente. Nós não queremos, em vez de ficar numa vigília de oração, nós queremos ficar assistindo filme e bebendo. Entende? Tudo que é mal, o nosso coração deseja. Então nós temos esse defeito de caráter, nós temos. Então tudo que é ruim nós desejamos, aquilo que é bom nós não queremos. Por isso que exige de nós, a caminhada cristã, exige uma disciplina espiritual, um esforço. Né? A questão aqui também que atrapalhava Zaqueu era a sua questão social, o seu trabalho. Né? Ele tinha um trabalho em que as pessoas não gostavam, e esse trabalho estava corrompendo ele, né? Estava de alguma forma destruindo o seu caráter, estava dando, quem sabe, muitas oportunidades para que ele fosse desonesto. Talvez eu esteja falando para alguém aqui e que o trabalho tem sido um obstáculo para poder entregar a vida a Jesus. Talvez você ainda não se entregou totalmente porque você precisa do trabalho para sobreviver. E eu quero dizer para você que você não precisa do teu trabalho para sobreviver. Você precisa de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, olhe para a tua vida e veja quais os defeitos de caráter que você deve lutar pela graça de Deus para vencer esses obstáculos, para poder ver Jesus. E olha a tua vida social, o teu trabalho, será que ele tem sido uma ajuda para a tua vida espiritual ou ele tem te afastado do Senhor? Então, em nome de Jesus, eu queria desafiar você a crer que Deus pode cuidar de você. Nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta se Ele for o nosso pastor. Quem sabe estou falando para alguém aqui que tem medo de abandonar um trabalho, porque talvez ache que vai ser abandonado por Deus. Talvez você olhe e tenha que sustentar suas crianças, pagar as contas, mas esse trabalho está te levando cada vez mais longe de Deus, longe da tua família, longe dos teus amigos, da tua vida social. Então, querido, repense e com a graça de Deus e com o esforço, vença esse obstáculo.
E a exemplo de Zaqueu, ele vence esse obstáculo do tamanho dele e também da posição social quando ele realmente sobe na árvore. Porque ali, imagine só, o Zaqueu, o rico, o anãozinho, agora está se humilhando subindo numa árvore. E isso você precisa levar em conta e dar os créditos para Zaqueu. Zaqueu, quando sentiu o desejo, ouviu a voz do Espírito, ele rompeu o preconceito social. Ele não teve vergonha dos seus defeitos, do seu defeito de estatura e pela sua posição social. E ele então sobe na árvore para poder ver Jesus. E você precisa também, através de esforço e do poder de Deus, vencer esses obstáculos. Mas agora eu queria que você entendesse o seguinte, que o maior milagre não foi Zaqueu ter subido na árvore. Não foi esse o maior milagre. O maior milagre foi quando Jesus o viu, o avistou. E ele então deu uma ordem para Zaqueu. Zaqueu, desce. Desce da árvore, Zaqueu. Porque eu vou entrar, eu vou até a tua casa, eu preciso estar com você. Zaqueu poderia ter ficado lá e fingido que não era com ele, né? Mas Zaqueu, ele obedece a ponto de descer correndo. E aqui tem uma coisa importante, né? Você precisa ouvir urgentemente. E quando eu falo ouvir, é atender, aceitar o convite de Jesus. Então desça da árvore. Eu sei que os seus esforços vão ajudar você a ver Jesus, mas não são os seus esforços que te darão a salvação. Será a obediência ao ouvido à palavra de Deus. Zaqueu desceu depressa e com alegria recebeu Jesus na casa dele. E você precisa ver agora a consequência desse milagre. Porque quando Jesus entra na casa, entra na vida de Zaqueu, algo acontece, os frutos do Espírito começam a ser manifestados. E ele então se levanta ali, quem sabe na mesa, e diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, se de repente eu fiz algo errado com alguém, eu vou dever 4 vezes mais. Você percebe que Zaqueu começa agora a manifestar o fruto do Espírito Santo. E também uma lição muito importante que você deve aprender hoje é o seguinte: Jesus perdoa, a graça te perdoa, mas as consequências devem ser enfrentadas. Zaqueu foi perdoado por Jesus, mas ele tomou a decisão, a atitude de tentar consertar aquilo que ele precisava consertar. Talvez você aceitou Jesus como teu Salvador, está querendo aceitar Jesus como teu Salvador e acreditou e acredita que Jesus te perdoa. Amém, Deus seja louvado por isso. Mas se você tem prejudicado alguém, se você tem feito algo errado contra alguém, você precisa fazer como Zaqueu. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente que recebeu perdão, também concede perdão. O verdadeiro cristão que aceitou Jesus no coração não pode permanecer o mesmo. Não é assim colocar apenas uma pedra no passado. Mas você precisa pedir perdão para as pessoas, você precisa mudar a tua vida. A tua vida precisa ser diferente. Você precisa parar de continuar no erro. E para terminar esse momento de reflexão da palavra, eu gostaria de falar do quarto personagem. Eu falei de 3 aqui, né? Falei de Zaqueu, da multidão e de Jesus. Jesus é o personagem central aqui, que concede graça, que vai até a casa do pecador, que traz graça, e salvação. Mas tem um quarto personagem, eu já citei aqui, mas agora eu quero dar destaque. O quarto personagem que é pouco destacado é a árvore que Zaqueu subiu. E o que tem a ver esta árvore? Perceba, antes de você clamar, Deus já está te respondendo. Antes de você entrar em problemas, Jesus já tem a solução. Porque anos atrás, Jesus tocou no coração de alguém para plantar uma árvore, uma figueira brava, um sícamo. Porque sabia que em algum momento um baixinho precisaria subir naquela árvore para ter um encontro com Jesus. Então, quando você está no meio dos seus problemas e clama a Deus, não pense que você pegue Deus de surpresa para tentar resolver o teu problema. Jesus já tem a solução para o teu problema. Quem sabe esta live aqui, ela seja a árvore
que você está em cima, agora vendo Jesus. Mas lembre-se que o maior milagre não é ficar em cima da árvore, é agora descer e receber Jesus no coração. E agora você pode escrever no chat aí: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu coração. E Senhor, me ajuda a mudar de vida. Senhor, transforma a minha vida. Então desça, saia dessa live quando terminar, é claro, e seja uma pessoa que aceite, receba Jesus. Lembre-se, Jesus a passou, pela que nós conhecemos pela história, uma vez só em Jericó, e foi a oportunidade da vida de Zaqueu para ser transformado. Quem sabe hoje seja a oportunidade da tua vida, assistindo essa live. Então Jesus está dizendo para você, amigo, desce, filho, desce dessa live, aceita-me agora no teu coração e muda de vida. E enquanto você ouve esta música, eu gostaria que você refletisse na sua vida e que você não perdesse mais tempo, né? E que você descesse, ou seja, que você ouvisse a voz e aceitasse Jesus como teu salvador pessoal. Não fique olhando para a multidão, né? Não fique olhando pelos religiosos pecadores, não fique olhando para os defeitos dos irmãos, né? Não fique se achando que você é incapaz, que você por causa do seu trabalho, por causa dos seus defeitos de caráter. Não fique olhando para nada disso. Pela graça de Deus, você terá toda a força do alto para poder vencer esses obstáculos e aceitar e receber Jesus na tua casa. Então assista, ouça essa música e tome a decisão no teu coração. Senhor, eu sei, já está tarde, ainda assim eu insisto. Deixa-me olhar em teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero ouvir tua voz, fala ao meu coração. Com tua graça me alcançar, libertar-me com teu perdão. Que eu seja tua casa, lugar santo onde estás. Que eu seja tua morada, um lugar pra te encontrar. Que eu viva sempre assim, tendo teu querer em mim. Meu Senhor, meu Senhor. Vem sobre nós, Senhor, enche esse lugar com a tua presença e tua bondade. Aqui, meu Senhor, eu sei, já está tarde, ainda assim eu insisto. Deixa-me olhar em teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero ouvir tua voz, vem e fala ao meu coração, meu coração. Alcançar, libertar-me do teu perdão. Que seja tua casa.
nesse momento para que Deus te transforme por inteiro, de dentro para fora. Que os frutos do Espírito estejam em você, que Ele possa te escolher para viver dentro de você. Continue cantando conosco, que eu seja a tua casa, que eu seja a tua morada. Vamos cantar para Deus mais uma vez. Vocês podem cantar conosco? Vocês podem pedir a Deus nesse momento que Ele seja a tua casa, que Ele habite em nós. Peça nesse momento com a gente, que eu seja a tua casa, que eu seja a tua morada. Que eu seja tua casa, lugar santo onde está. Que eu seja a tua morada. Que eu seja tua morada, um lugar pra te encontrar. Que eu viva sempre assim, tendo teu querer em mim. Implanta o teu querer em nós, Senhor. Meu Senhor, nosso Senhor, implanta o teu querer em nós, habite em nós. Glórias ao Senhor. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelas árvores que o Senhor tem plantado no meio do caminho. Árvores essas que têm nos ajudado a subir e ver e contemplar o Senhor Jesus. Muitos aqui hoje estão em cima desta árvore, desta live, dessa transmissão, e estão agora contemplando o Senhor e as maravilhas que o Senhor pode fazer na vida deles. Mas que eles não fiquem apenas aqui nesta live, nessa vida escondida num celular, num computador, mas que eles agora ouçam a voz do Teu Santo Espírito, desça e enfrente todos os obstáculos. Abençoe-os, Pai, os ajude, transforme a vida deles, manifeste o Teu poder, a Tua graça, o Teu perdão na vida de cada um. Por favor, Pai, tenha misericórdia do Teu povo. São bênçãos que lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.